Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de astronomia do Hub Científico e Filosófico. A gente teve um hiato de um mês e meio sem aulas de astronomia no Meet, porque... Peraí, deixa eu só aceitar aqui. A gente teve esse pequeno não, né? Porque foi bastante tempo sem aula, esses um mês e meio sem aula, porque eu acabei me mudando de cidade e aconteceram algumas coisas ali que eu tive que cuidar. Obviamente isso não é desculpa para não fazer aula, também foi um pouco de preguiça e procrastinação que eu tive, porque tempo eu tive nesses tempos ali que eu estava fazendo essas coisas, e também tem todo o processo da application que eu estou focando, e então tem pontos que são justificáveis e tem pontos que não, né? Tem pontos que eu procrastinei mesmo e acabei deixando um pouco de lado por, sei lá, assuntos totalmente aleatórios. Mas ok. Já que estamos aqui, então, novamente, retornando às aulas, entre aspas, né? Hoje a gente vai trabalhar sobre astronomia para ONC, certo? A gente estava trabalhando, então, astronomia para OBA nas primeiras aulas, né, nas primeiras 11 aulas ali que a gente teve. A gente fez até uma semana específica com o professor César também, que veio ali para ensinar para nós um pouco sobre os conteúdos que caiu na OBA, etc., né? Fez correção de questões, etc., né? E agora a gente vai focar na ONC, que acontece mês que vem. A gente vai entender um pouco como funciona a prova da ONC. A gente vai entender também como funciona não só a prova, mas também as questões. A gente vai dar uma olhada em gabaritos antigos e etc, ok? E depois da ONC, né, depois que acabar essa temporada da ONC, como aconteceu com a temporada da OBA também, a gente vai trabalhar para seletivas especificamente, as seletivas internacionais da OBA. Tem muita coisa para trabalhar ainda. Dos conteúdos que a gente trabalhou, foi só o básico da astronomia até agora. E a gente não foi para o intermediário, nem para o nível avançado, né? A gente não viu cálculo, a gente não viu telescópios, por exemplo, ainda, ok? Então, basicamente é isso. Então, vamos começar. O que é, então, a Olimpíada Nacional de Ciências, né? O que é a ONC, pessoal? A ONC, então, ela é uma Olimpíada, obviamente, de ciências, né? Que visa construir jovens, né, construir interesse científico nos jovens. Basicamente é o mesmo sentido que a OBA tem, né, ou de qualquer outro tipo de Olimpíada, que é trazer pro aluno uma visão melhor do conhecimento que ele tem, né, trazer um interesse maior sobre uma determinada área. Então a ONC também faz esse trabalho, como a OBA, como a OBMAP em matemática, como a OBF em física, a OBB em biologia, etc., né? A gente tem uma diversidade muito grande de Olimpíadas no Brasil, chega a ter mais de 60, se eu não me engano. Então é muita coisa e é bem legal fazer essas Olimpíadas, certo? Por isso que eu gosto tanto de focar elas, porque elas são Olimpíadas interessantes, são legais e são bem divertidas assim, de fazer e estudar, principalmente, né? Porque você tem bastante tempo, você tem que correr contra ele, é muito legal. Ok. Então, o que a gente tem que entender sobre a ONC, tá, pessoal? Ela é uma Olimpíada gratuita, a inscrição é feita pela escola, ou seja, você tem que falar com a tua escola para você ser inscrito na ONC. O aluno não pode se inscrever como a OBA fazia, né, que você ia lá na DM da OBA e pedia para se inscrever. Então, você tem que pedir para o teu professor, coordenador ou diretor para você poder, então, fazer a inscrição sua na ONC, tá? O meu professor, na hora que eu fui fazer a inscrição, ele me entregou um link, tá? Eu não entrei diretamente pelo... Ele não me passou diretamente um cartão, ele me deu um link e eu me inscrevi por lá. E eu vou mostrar depois para vocês o sistema. Mais ou menos, na verdade, eu não sei porquê, mas o sistema é exatamente igual ao da OBA, o sistema da prova. Assim, vocês vão entender quem fez a OBA e tá aqui na aula, ok? A prova é totalmente gratuita, tá tudo que tem na prova, então podem ficar tranquilos nesse sentido. Ela é composta por duas fases, tá? A primeira fase tem 20 questões, tá? Todas são questões assinaladas, as primeiras 20 questões da primeira fase. E depois, quem passa para a segunda fase vai ter mais 10 questões de assinalar. E depois das 10 questões de assinalar, a gente tem uma pequena possibilidade, não é certo se tem ou não, uma fase experimental, tá? E essa fase vai ser uma fase física, né? Você vai ter que fazer um experimento mesmo. Ela daí tem duração de 3 horas, diferente das de 20 questões e das de 10 questões da primeira e segunda fase, são 2 horas apenas, e a experimental são 3 horas, tá? Bem tranquilo. Ela é dividida em 5 níveis, então, pessoal. O nível, ele vai ser determinado
pela turma que você tá, né? Se você está no primeiro, segundo, terceiro, quarto do fundamental, se você está no quarto ano técnico, terceiro ano do ensino médio, ok? Isso vai ser definido. Então tem de níveis A, B, C, D e E. A gente vai ver eles bem certinho depois, tá? Ok. Os conteúdos, então, que caem na ONC. O que cai na ONC especificamente? A gente tem 5 matérias. Quais são essas 5 matérias? É História. Sim, você vai ver História na ONC. É um pouco estranho pela grade de conteúdos que tem, né? Que tu espera que tenha o que, especificamente, quando se relaciona as ciências no sentido mais científico mesmo da palavra e não sentido mais humano, né? Na área das humanas. A gente está falando, então, que tem história numa prova dessas. Isso é muito interessante, eu achei bem legal. O que mais tem de conteúdos para estudar em história. Então, isso se torna um pouco até divertido, dependendo da situação que você olha. Ok? Então, tem história, biologia, física, química e astronomia. Então, são bastantes conteúdos que tem para estudar. Tem bastante coisa, a gente vai ver a lista depois. E é bem divertido os conteúdos que caem, assim. História cai tudo, então, bom, enfim, mas é bem legal, ok? Os conteúdos, então, a gente pode acessar eles pelo programa da ONC, a gente já vai olhar ele também. É bem legal o site deles, eles deixam tudo bonitinho, organizado para quem está estudando, né? Meio que um cronograma eles fazem, é bem legal, ok? Os conteúdos, então, de astronomia, infelizmente cortou aqui embaixo o slide, mas ok, não muda muita coisa. A gente tem, então, de conteúdos de astronomia sobre a Terra, a Lua, o Sol, objetos do Sistema Solar, ou seja, planetas anões, planetas em geral, asteroides, cometas, etc, ok? A gente, em Terra, vai estudar todo o planeta mesmo, a rotação, o que causa as estações do ano, inclusive acho que eu coloquei estações do ano aqui, estações do ano. Cai sobre as fases da Lua, né? Sobre a Lua em específico, suas características, o Sol também, características do Sol, rotação, relação Terra-Sol, também vai cair relação Terra-Lua, cai constelações, que é um conteúdo bem importante na astronomia, né? O reconhecimento do céu, que também é essencial para um astrônomo amador, principalmente, né? Para quem está começando, é muito bom começar a entender o reconhecimento celeste. A história da astronomia, então, que a gente trabalhou na primeira aula, inclusive, um resumo bem interessante da história. As estações do ano, os corpos celestes, em geral, né? Galáxias, buracos negros, tudo em geral, né? Anãs brancas, estrelas de nêutrons, tudo, basicamente. Mecânica celeste, tá? Ou seja, gravitação universal, leis de Kepler, o que mais pode cair? Efeito Doppler, ok? Então, mecânica celeste também tem vários conteúdos. A gente vai ver eles especificamente todos daqui a pouco, quando eu mostrar os conteúdos, no caso, o que eu preparei de estudos relacionados à astronomia, ok? Então, também vai cair unidades astronômicas, ou seja, unidades de medida da astronomia, né? Ano-luz, segundo-luz, mês-luz, etc. Parsecs. Vai cair, então, origem do universo do sistema solar, que a gente já fez aulas específicas sobre isso. Muito legal também esse conteúdo. Inclusive, origem do sistema solar e do universo é um conteúdo que eu mais gosto de astronomia. Não por ele ser fácil, assim, porque não é tão fácil, porque tem muita coisa para lembrar, mas é um conteúdo divertido de você ver, né? Porque você imagina, você pensa, você tenta idealizar na tua mente como isso pode ter acontecido, né? Então, por isso que esse é o motivo principal, né, de eu gostar tanto desse conteúdo específico, né, da origem da coisa. É bem legal. Então, aqui mesmo, nesse parênteses, eu deixei, né, que no programa da ONC a gente consegue analisar de maneira completa os conteúdos, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ok? Como, então, a gente pode estudar os conteúdos da ONC, ok? Especificamente para astronomia, a gente tem o Classroom do Hub, tá? Que tem de astronomia. O AIES criou alguns classes novos também. Eu não sei como é que tá a situação disso. Eu sei que tem alguma coisa de neurociência e biologia, se eu não me engano. Eu vi alguns classes lá que o AIES criou novos e achei bem interessante também. Mas basicamente de astronomia, que está bem organizado, já está bem pronto. Tem lá o class, tem todos os conteúdos, não só para ONC, também tem para OBA e para seletivas. Então, quem quer estudar para tudo de astronomia tem lá, né? Eu separei, o Gabriel também, a gente separou os conteúdos bem bonitinho, tá?
Outra coisa, outro lugar que a gente pode estudar para a ONC, só que daí para todos os conteúdos mesmo, seria o programa Jovem Cientista da ONC, ok? Acho que não sei se é diretamente ligado à ONC, esse programa Jovem Cientista, mas é um programa muito divertido, tipo, muito divertido mesmo. Que tem professores que se voluntariaram para dar aulas de graça, tá? Sobre a ONC, né? Aulas para a ONC de graça. Assim, quem quiser participar, daqui a pouco eu também vou mostrar o link. Tá tudo no arquivo lá no Classroom que eu mandei para vocês no grupo de Zap e no Astromateriais, ok? Então, esse programa do Jovem Cientista é muito legal. Você tem um acesso a um Classroom completo, tá? Semanalmente você vai ter aulas determinado para o teu nível. Os professores vão lá, você pode ter meet com eles. É muito divertido, tem grupo do WhatsApp, é bem legal, tá? Acredito que esse programa Jovem Cientista é um dos melhores locais para estudar para ONC, porque tem tudo bonitinho e completinho, tá? Não conseguiu acessar o conteúdo do Classroom. Ok, Luiz. Depois eu vou te mandar o link do Classroom. Não sei se tu tem meu número do WhatsApp, eu pego e te mando por lá, tá? No grupo do WhatsApp eu consigo fazer isso mais fácil. Sabe se... já aconteceu, a Ana disse que a Olimpíada de Neuro esse ano ia ter. Sim, já aconteceu a Olimpíada de Neuro. Ok. Outra maneira da gente estudar para ONC seria, então, fazendo questões anteriores, que também tem nesse programa Jovem Cientista. Eles postam no Instagram, eles postam nos grupos de WhatsApp, fazem nas aulas, esses meio que simulados, é bem legal. E também a gente tem, obviamente, no site da ONC isso dali, tá? Bem legal. A gente também tem que fazer revisões diárias dos conteúdos. Por quê, gente? Porque a revisão, eu acredito que seja o processo mais importante quando você está aprendendo alguma coisa. Porque você vai lá e estuda um monte de coisa, você acaba esquecendo muito disso, sabe? Muito rápido, sem a revisão. Nosso cérebro acaba esquecendo muito rápido isso. Então, videozinhos no YouTube, sabe? Daqueles canais que fazem umas revisões de 5 minutos sobre um conteúdo, é legal de assistir, tipo Descomplica, sobre, sei lá, tem um Química Nota 10, que eu gostava muito de assistir no primeiro do médio, que eu achava aquele canal do YouTube sensacional, então o Química Nota 10 é muito legal, tá? Depois eu vou mostrar para vocês uns canais do YouTube. Eu esqueci de pôr o Química Nota 10, agora eu lembrei, eu vou pôr no Classroom também, porque eu gosto muito deles, tá? Então, basicamente isso. Isso, o Gabriel colocou um comentário bem interessante, que o Descomplica tem resumos com imagens legais. Sim, os resumos do Descomplica são muito bons, tipo, exemplifica muita coisa. E é tudo de graça, assim, os resumos que eles dão, né? Então, é extremamente recomendado. Olha só a Isa ali, ó. Tá louco. Eu não vou falar nada, nem vou comentar o que o Ais colocou isso aí, mas ok. Tá? Sim, Newton, eu já ia comentar do canal ABF, tá? O Astrobiofísica. É um canal muito bom, que ele tá focando nas seletivas agora, mas tem conteúdo para ONC de biologia, tá? Muito legal também. A gente vai ver esses canais daqui a pouco, quando eu for entrar aqui. Não liguem pra bagunça que tá meu navegador, tá? Mas de resto, assim, vocês podem ficar tranquilos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, basicamente, o que eu queria falar da ONC era isso, e agora a gente vai ver esses conteúdos e essas coisas, ok? Deixa eu só dar uma fechadinha aqui. Né? E como eu disse, não é para ligar para bagunça do meu navegador, aqui tem muita coisa. Eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então... quando acabar algum ponto... bom, entendi, Ayas, entendi. Eu não vou falar absolutamente nada. Deixa eu entrar no Classroom aqui. O nosso Classroom não tá aberto, deixa eu abrir então. Vai surgir na nossa tela misteriosamente. Ai, hein? Enfim, deixa só carregar aqui rapidinho. Calma aí. Tá demorando um pouco, não sei porquê. Tá, aqui no nosso classe, então, muitos de vocês já sabem. Eu não sou formado em curso superior, não. Na verdade, eu estou no 3º ano do ensino médio. Mas, por toda a caminhada que eu tive na astronomia, eu acabei ingressando aqui no Hub para conseguir dar aulas para vocês, certo? Então, acaba que meio que não é bem um curso, né? Então, entre aspas, eu poderia dizer, né? E o Gabriel, assim, gente,
Tem eu, mas o Gabriel é melhor, tá? O Gabs ali. Eu deixei ele de auxiliar, mas ele é melhor que eu em astronomia. Mas enfim, o Gabi, ele é melhor que eu, assim, né? Sem dúvida. Não isso, meu eco. Eu pretendo sim fazer faculdade de astronomia e astrofísica, Luiz. Inclusive, estou fazendo uma caminhada agora com isso no processo da application, né? Eu quero estudar nos Estados Unidos, então na verdade, tem muitos lugares onde eu quero fazer, e depende de onde me aceitarem, né? Mas enfim, é muita coisa. Bom, vamos prosseguir aqui então. Aqui a gente tem muita coisa que eu e o Gabriel separou de astronomia. Onde é que tem as aulas aqui escritas? A gente tem os conteúdos das aulas que já passaram, passou muitas aulas já, nem sei quantas que foram bastante coisa. E deixa eu pegar aqui onde eu posso encontrar, tem telescópios, acho que aqui embaixo, Olimpíada Nacional de Ciências, né? Eu criei hoje isso aqui, que é especificamente alguns canais de YouTube, alguns materiais para ONC mesmo, né? Então, aqui a gente tem algumas dicas de estudo que eu separei. O canal da ABF, que o nosso amigo ali, o Newton, acho que era Newton, isso, o Newton comentou. O canal da ABF é muito bom, sério. Eu estudei para seletivas com ele, o Gabriel também estudou comigo para seletivas. Na seletiva do ano passado, inclusive, isso aconteceu. E foi muito legal, assim. Eu só assisti esse vídeo aqui recente, porque eu tô com meio preguiça de assistir. Eu odiava, cara. Eu odiava o professor Virgílio, mas eu gosto dele agora. Antigamente eu odiava porque as lives dele são muito. Tipo, ele amola demais as lives. Ele deu uma parada com isso, mas, tipo, 2 horas de live pra explicar uma coisa que tu conseguiria explicar em 10 minutos. Eu ficava muito puto. Eu ficava, nossa, cara, muito, muito bravo. E aí, mas o canal da BF é muito legal, tá? É muito. Não, com certeza, o cara é excepcional, assim, as aulas dele são bem divertidas, assim, ele sabe dar aula, assim, ele tem um jeitinho gostoso de assistir, é bem bom. E tem também as de biologia, né? Que inclusive tem o negócio da ONC aqui, que ela tava gravando esses dias. Eu não me lembro, mas dei uma olhada. Enfim, tá por aqui. Eu só não me lembro onde é que tá. Deixa eu ver. Depois do canal da OBF, a gente tem também um canal focado em biologia para o ONC, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Eu achei isso muito interessante. Até eu vi no programa do Jovem Cientista, que eles meio que compartilharam. E achei muito legal. Ó, Fiore Biologia. Eu não sou inscrito, meu Deus. Que desonra aqui, desculpem. Eu acabei de me inscrever. Não. Eu vou até ativar o sininho desse aqui, porque é interessante. Enfim. Aqui tem ó, ele tá focando especificamente na ONC, gente. Ó, vocês podem até ver, ó. ONC aqui, ó. Olimpíada Nacional de Ciências, há um mês ele tá focando, fazendo lives aqui, muito interessante. Ó, live 1, focando em biologia. Pouca gente assistiu, inclusive, que estranho. Deixei biologia do lado. O Ayes fica louco com biologia se ignoram ela. Enfim. Eu tô vendo que meu microfone tá dando umas. Eu tenho que parar com isso. Enfim. É o Fiore Biologia, um canal muito legal para estudar biologia também. Ok? Aqui a gente tem o regulamento da ONC, para quem quiser tirar mais alguma dúvida, além do que eu expliquei, embora não tenha muito o que explicar aqui. Tem bastante coisa realmente aqui para ler. Eu não li tudo, tá? Compensa fazer faculdade de astronomia? Eu ia dizer exatamente isso. Depende. Porque depende do que tu quer fazer e depende de onde você vai estudar. Porque tem faculdades de astronomia no Brasil. Na verdade, as faculdades de astronomia no Brasil, em geral, elas têm falta, né? Tem muitas poucas. E uma grande parte é ruim, assim. Tipo, não ruim no sentido de não saber ensinar, mas ruim no sentido de não abranger tanto, sabe? De não conseguir cumprir a demanda que a astronomia deveria cumprir. Então, que nem o Gabriel disse, depende muito do que você quer fazer aqui no Brasil, né? Se você quiser ser um divulgador científico no Brasil, ou coisa do gênero, e também onde você quer estudar. Ok? Tranquilo. Os conteúdos, então, que caem na ONC. O ITA tem astronomia. Caramba. O ITA. Ó, o Gabriel já respondeu e não tem astronomia. Ao menos não em graduação. Interessante. Eu não sabia dessa do ITA. Na verdade, eu nunca me interessei pelo ITA em geral. Mas
bem legal. Não tem faculdade de astronomia. Aqui, pessoal, a gente tem então o programa da ONC, tá? O nível A, o nível B, o nível C, o nível D e o nível E. A gente pode ver os anos que a gente tem aqui para fazer. O nível E é o mais simples que tem, né? Do sexto e sétimo ano. Não tem muito conteúdo, assim, se comparar com os outros. Não, na verdade tem muito conteúdo, sim. Eu achei que não tinha, mas tem conteúdo pra caramba no nível A. Ok, eu fui enganado aqui, mas ok. Se você for ver aqui o nível E, gente, é muita coisa também. Eu até tomei um susto quando fui estudar para isso aqui, porque Jesus, cara, assim, muita coisa. Nível, o nível máximo, né, que cai todos os conteúdos, terceiro e quarto ano do ensino médio. Olha aqui, vocês podem ver que tem astronomia, que nem eu expliquei. Eu dei uma resumida no que ia cair, né, porque eu não especifiquei diretamente, mas, ó, cai espectro eletromagnético, lei de Hubble, gravitação universal, que seria, então, a mecânica celeste. Ondas, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação, o efeito Doppler, calor, magnetismo, manchas solares, evolução estelar, e, enfim, origem do sistema solar do universo. Ok, então basicamente a astronomia cai. Eu não vou falar todos os conteúdos que caem na ONC aqui, porque é muita coisa, tá, gente? Tipo, em biologia nem tem tanta coisa também, tá? Bem tranquilo. Física. O pior é que são apenas 10 questões, então tu vai precisar para usar apenas uns 10%. Na verdade, depende. São 20 questões na primeira fase e são 10 questões na segunda. E a fase experimental também tem na segunda, né? Então, realmente, tu vai estudar muita coisa para usar muito pouco. E eu acho isso muito ruim. Por isso que eu prefiro 1000 vezes estudar por questões antigas, questões anteriores. Porque facilita mais, né? Obviamente, tu vai mais diretamente no que eles cobram e não fica só em todos esses conteúdos que eles colocam. Porque a física também tem um monte de coisa. História, gente, tu se assusta vendo história aqui, porque é muita coisa. Dá uma olhada nisso aqui. Cara, são 3 páginas de história. É muita coisa, cara. É muita coisa. E tem química, né? Que é 2 páginas, 1,5 página, na verdade. Bem legal. Coragem mesmo. Tem que ter coragem para estudar para ONC. Mas eu acho que não deve ser tão difícil assim a prova. Eu nunca fiz ela, não posso dizer. Vai ser a primeira e última vez que eu vou fazer ela esse ano. E como eu vou fazer para estudar? Na verdade, não é como eu estou fazendo, né? Porque eu já comecei mês passado. E como eu faço é o seguinte: eu pego 3 conteúdos de cada tema por dia e estudo, certo? E depois eu faço questões. Isso dá umas 3 horas de estudo para ONC por dia. É um pouco complicado, mas eu estou tentando fazer com que dê certo no meu tempo. E eu faço o resumo e daí o Gabriel vai lá e me pede para explicar para ele, porque esse cara, ele é um preguiçoso, assim. Ele é um preguiçoso, ele só quer que eu faça os resumos para ele, e ele vai lá e me escuta falando, e ele aprende, ele não quer ver vídeo. Filho da mãe esse Gabriel, hein? Olha, não falo nada, cara. Não falo nada. O Gabriel é um preguiçoso demais. Enfim. Deixa eu ver. Tem aqui, ó, provas anteriores da ONC, então, pra gente dar uma estudada. A gente tem aqui a prova da primeira fase, tem os níveis. Eu vou até mostrar uma prova para vocês, a prova da segunda, não, primeira etapa, nível E, né? Essa daqui, primeira etapa, nível E. Eu fecho aqui. Calma aí. Aqui. Bom, vocês já podem ver que as questões... tem gabarito aí, não tem graça. Que droga. Enfim, essa aqui é uma questão de biologia. Deixa eu ver. Observação. Não. Tem telescópio aqui, não sei se é de biologia. Não, é telescópios, é astronomia isso aqui. No século XVII, tem muita coisa, eu não vou ler tudo, mas enfim, as questões são mais ou menos assim. Tem até a letra E, né, de A, E, e elas são bem grandes. Para ler, eu achei que era um pouquinho menor. Tem algumas mais pequenas, mas enfim. São que nem a OBA, basicamente, só que tem mais questões. Eu tô achando essa prova muito parecida com a OBA, realmente. Vocês podem ver aqui, isso aqui é química, isso aqui é física, até que divide interessante, os conteúdos são divididos de maneira interessante aqui. É bem interessante a prova, bem legal. Porém, ela é meio grandinha para 2 horas, eu acredito. Mas ok, dá para fazer. Assim, dá para fazer. Realmente dá para fazer. Ó, bem legal.
aqui tem análise de gráfico e cai bastante astronomia, olha só que interessante. Então, isso aqui, astronomia de novo, acho que, nossa, tá caindo muita astronomia aqui, tá estranho isso aqui. História, aqui biologia ou química, isso aqui acho que é química. Bem interessante, então. Tem bastante conteúdo. Eu vou mostrar para vocês a plataforma que tem, deixa eu só ver aqui. E tem o programa Jovem Cientista, deixa eu abrir meu Instagram e entrar aqui primeiro. Deixa eu me lembrar aqui. Esqueci, meu Deus, o que eu ia ver? Eu esqueci o que eu ia ver agora. Gabriel, por favor, se você se lembra do que eu falei por último, me lembre aí que me deu um pequeno branco. Me deu um pequeno branco aqui agora. Não, não. Não o Insta, tinha uma outra coisa que eu queria ver, mas enfim, dá pra ver o Insta aqui primeiro. Vamos ver o Insta e depois eu tento me lembrar. Aqui é o programa Jovem Cientista da ONG. Alguém colocou isso lá no grupo de astronomia do WhatsApp, tá? E muito interessante isso, tá? Eu peguei e abri e quis ver como é que era esse programa. E, cara, é um programa bem legal, bem divertido mesmo. Que nem eu disse, eles te dão um grupo de WhatsApp, eles te dão, além do grupo do WhatsApp, óbvio, o Classroom deles. Deixa eu ver se tá por aqui. Aqui, ó. Aqui tá o Classroom deles. Bem legal. Eles fazem semanas de estudo, tá? Com aulas de Meet, com professores. Tudo interessante. E eu vi que a Ana tá lá, inclusive. Eu percebi que a Ana tá lá porque quando eu fui ver quem tava no... Enfim, só para dar uma observada em pessoas, eu tava olhando aqui e apareceu um asterisco em alguém e era na Ana. Daí eu vi que ela tava no Hub também. Aí eu falei, bom, alguém conhece então. Mas é bem interessante isso aqui, eu achei bem legal. Tem grupo de Zap, tem aqui. E eles fazem questões no Insta, então é bem divertido, ok? Esses aqui são os professores. Eu conheço mais o Jonathan, que eu troquei uns papos com ele no Instagram. O Raiz achei que eu ia mostrar o Insta do Hub. Raiz, não devia. Ai, ai. Ok, então aqui tem as questões, né, que são testes. Eles fazem aqui. Postam aqui, postam no status também. Essa aqui, deixa eu ver, acho que é a letra D a resposta, eu não li ela direito. Eu sei que essa é a resposta, assim, que eles falaram. Então aceito, só aceito. Enfim. Então esse é o programa do Jovem Cientista. Muito interessante esse programa. E aqui eu separei algumas coisas aqui. Os slides, obviamente, e um arquivinho da aula, que nem eu sempre faço para vocês. Eu sempre escrevo alguma coisa. Esse aqui é o menor arquivo que eu já escrevi para vocês e coloquei os conteúdos bem certinho. Coloquei algumas diquinhas, algumas coisas, expliquei o resuminho da prova que tem que ser. E separei também algumas aulas que a gente já fez e coloquei aqui junto, já para ter uma base, né? Para facilitar os estudos, né? Aqui tem mais coisas, aqui tem os conteúdos já explicadinhos. Tem uns aqui bem grandes, né? Bem interessantes da gente dar uma observada. Ok, então basicamente era isso. Eu tenho que me lembrar o que eu ia mostrar agora. Cara, eu esqueci completamente o que eu ia mostrar agora. Ai, ai. Deixa eu ver. O que eu ia mostrar agora? Era uma coisa relativamente importante que eu esqueci. Esqueci completamente. Ai, ai, minha mente, cara. Ai, ai, eu não tô conseguindo me lembrar. Talvez eu me lembre daqui a pouco. Em alguns... Espectroscopia? Eu vou até mostrar aqui para você um pouco de espectroscopia, se tu tem um pouco de dificuldade. Só para... Enfim, a gente está aqui conversando na aula, então é interessante a gente dar uma olhada em outras coisas ao mesmo tempo. Espera aí. Espectroscopia estrelas, deixa eu dar uma olhada. Cosmologia, estrelas, determinação de distâncias. Aqui. A gente fez uma aula já de espectroscopia estrela. A espectroscopia que eu trabalhei, na verdade, não foi bem tudo que tinha, né? Eu trabalhei mais espectroscopia básica, né?
Trabalhei aqui como funciona o espectro eletromagnético, o que que é matéria, radiação eletromagnética, né, a luz, o espectro visível. Trabalhei efeito Doppler, da mecânica celeste, mas também conta aqui. Trabalhei redshift, blueshift, velocidade radial, estrelas também. Esse dia foi bem legal. Eu gostei muito dessa aula aqui, porque eu expliquei toda a evolução estelar, diagrama HR. É bem interessante. Isso aqui já é conteúdo de seletivo, inclusive. Eu nem sei por que eu gravei primeiro um conteúdo de seletivo em temporada de Oba, mas tá aqui, né? Tá aqui, tá aqui, de alguma maneira, tá aqui. E, inclusive, por algum motivo, caiu esse conteúdo na Oba. Olha só que coisa. Esse conteúdo não tá na grade da Oba de cair. Inclusive, essa grade aqui de lista de conteúdos é a grade da Oba. E não tem esse conteúdo para cair. E eu gravei esse conteúdo e caiu. Eu previ o futuro, cara. Sei lá como. O que tá em vermelho aqui é o que cai na Oba. E o que tá em preto é o que cai nas internacionais também. Tá? Nas internacionais, seletivas e etc. Só que tem um pequeno porém. Ano passado, eu e o Gabriel, a gente teve um pequeno probleminha. Não ano passado, porque foi esse ano, início do ano, as seletivas, né? A gente teve um problema na prova 3, que caiu conteúdos que não estavam na grade, tá? Não eram de astronomia, eram de matemática, e isso quebrou com nós nas seletivas, porque a gente não sabia Cara, a gente não sabia, foi um absurdo aquilo. A gente não sabia o conteúdo. E aquilo quebrou com nós totalmente, porque era uma matemática que não era do nosso nível, a gente não tinha aquela noção daquela matemática. Inclusive, não tem até hoje, eu não sei o que é aquela matemática. Não sei o que era. Sabem quem sabia? Quem pagava cursinho. Realmente, quem pagava cursinho, quem já estava um pouco mais avançado, sabia esse conteúdo. Então, meio que ferrou com uma galera aí. Tomara que esse ano não façam isso de novo, porque eu acho que as Olimpíadas Científicas, elas têm que dar elas têm que dar oportunidade para os alunos, não só de escolas particulares ou de escolas específicas que têm capacidades, assim, tem que ter a base comum curricular, né, gente? Tem que dar apenas a base comum curricular, eles têm que dar, né? Tipo, ensinar o que realmente tem que ser ensinado e no caso, não ensinar, aplicar nas provas o que é ensinado nas escolas, e, né, é isso que eu queria dizer, né? Mas a experiência é legal. Inclusive, vocês querem ver um pouco das seletivas? Já que a gente está nesse pique, deixa eu mostrar então o local onde eu estudei para as seletivas. Olá. Aqui, ó. Aqui eu lembrei o que eu ia mostrar para vocês. Já, cara, eu pesquisei. Não é possível, cara. Não é possível. Não é. Eu achei aqui. Então aqui, ó. Aqui é o local. O local, então, da OBA, né? Da OBA não, da ONC. Vocês podem perceber que é exatamente o mesmo sistema que teve na OBA. Olha só que legal. Tem aqui o nosso nome bonitinho e quando chega a hora da prova aparece aquele quadradinho aqui no meio. Então, ó, acesse esse ambiente, tá em tal lugar. A gente atualiza os dados, altera assim, é bem bonitinho. É como se tu estivesse fazendo a OBA, só que não é a OBA. Olha só que coisa. Mas é o mesmo sistema. Achei isso meio estranho e legal ao mesmo tempo, porque quem fez a OBA já vai estar acostumado para fazer essa prova, então bem interessante. É um ambiente monitorado, então tem que tomar cuidado para não abrir outra aba enquanto faz a prova. Bem interessante. Então, aqui nesse drive, aqui, que inclusive é um drive que o ABF recomendou, eu estudei para seletivas, tá? Tem sites de astronomia, guia de estudos de seletiva, tem aqui todos os conteúdos do drive, eles fazem um docs. Eu fazia bastante provas antigas, tá? Eu fiz de 2014 a gente fez, eu e o Gabriel. Gabriel, quantas provas a gente fez? A gente fez até 2020, será? Eu não me lembro. Acho que a gente fez todas as provas, né? Da seletiva online. Até 2020 todas, então. A gente fez todas, então, as provas das seletivas dos outros anos, né? 2015, não 2014. 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Só de 21 que a gente não fez, porque não fazia sentido, a gente já fez a prova de 21. Mas, bem legal. A gente acertou quase tudo, tecnicamente, mas foi, enfim. A gente se deu meio mal na última prova das seletivas. A gente se deu muito bem nas duas primeiras provas, e daí na terceira prova, aquele conteúdo de matemática quebrou com nós totalmente, assim.
foi um completo absurdo com nós. E aqui, ó. Aqui a gente tem, então, todos os conteúdos que tem no Drive para estudar para seletiva. Tem bastante coisa, inclusive, olha esses livros aqui, ó. Guia de Matemática da Astronomia, Algoritmos. Tem um livro que eu recomendo muito para quem vai estudar seletivas, deixa eu até pegar ele aqui. Tem no nosso Drive, não tem só aqui. Eu coloquei no nosso Drive, fiz questão de pôr no nosso Drive, deixa eu até mostrar ele aqui. É mais fácil do que achar ali no meio desse. Exatamente, era esse livro que eu ia falar, o livro de Kepler. Ele está na categoria de materiais complementares aqui. Livro Astronomia e Astrofísica de Kepler aqui. Tem muita coisa realmente. Eu e o Gabriel, a gente leu tudo nas nossas férias ali. Era início do ano, janeiro, que a gente começou a estudar. E a gente leu todo esse livro aqui. É muito bom esse livro, inclusive tem muita coisa interessante. Não, foi maravilhoso isso aqui. Eu não sei como que a gente leu 800 páginas tão rápido, mas foi interessante. Foi uma experiência bem legal e divertida, assim. Das seletivas. Foi incrível, assim. É muito divertido fazer essas Olimpíadas. Eu me divirto só pelo estudo, pelo conhecimento que a gente recebe. As constantes aqui, é tudo bem interessante. Tem aqui os capítulos. Eu pego alguns conteúdos para explicar para vocês daqui, inclusive. A última aula que eu fiz, que foi de determinação de distâncias, 700 páginas. A última aula que eu fiz de determinação de distâncias, eu peguei daqui. Mas é bem legal. 700 páginas. Tu se assusta um pouco com o tamanho, mas é legal. Eu recomendo ler esse livro aqui para tu se preparar bem. Não precisa ler tudo. Tem coisas aqui que são bem desnecessárias. Mas é legal. É legal, basicamente. Deixa eu ver o que mais a gente pode mostrar aqui. Desse drive. Vamos dar uma olhada aqui. Eita. Aqui tem bastante coisa aqui que eu não sabia que tinha. Nem sei por que tá aí. Deixa eu voltar um pouco. Aqui. A gente vai ter, então... esse drive aqui é um drive da Noik, se eu não me engano. A Noik é um lugar bem legal para estudar também. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei ele em materiais complementares também. Deixa eu ver aqui. Aqui, sites e materiais para estudo complementares. Ele tá aqui, ó. Esse drive aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo. Último link. Tá aqui, bem legal. Inclusive tem o canal da ABF, as Crônicas do Mundo, Inside Edu. E tem até o site da Noik aqui de seletivas online. Tá? Então, bem interessante mesmo. Bom, os próximos conteúdos que a gente vai trabalhar em astronomia aqui vão ser os conteúdos que a gente não trabalhou e que caem na ONC ainda, tá? Eu não tenho certeza de quais são eles. Deixa eu pegar aqui minha folha dos papéis da ONC. A gente tem que trabalhar um pouco mais sobre algumas coisas que a gente não viu da Terra. A Lua a gente viu tudo. O Sol a gente não viu tudo do Sol, mas eu acho que o que a gente já viu já dá para fazer ONC. Deixa eu ver o que tem aqui. Coordenadas, corpos celestes. Meu Deus, Gabriel, que isso? A gente não trabalhou ondas. Fenômenos físicos, químicos. O que mais a gente não viu? A gente não viu magnetismo, a gente não viu calor. E a gente não viu manchas solares. Então, falta 4 conteúdos. Dá para trabalhar todos eles na aula que vem. E eu vou preparar essa aula, então, aula que vem, que vai ser essa finalização de conteúdos. Depois que eu finalizar esses conteúdos, a gente começa, então, especificamente para as seletivas, né? O que a gente vai estudar. Aqui é bem interessante. Inclusive, eu quero contar uma coisa para vocês sobre o site da Noik. Na primeira prova, a gente tá numa aula para ONC, tá? Agora, nesse momento. É uma das aulas para ONC. E a gente vai fazer, então, uma aula de astronomia com conteúdos, dos conteúdos para ONC. Semana que vem, daí vai ter todos os conteúdos que faltam, basicamente. Hoje é mais para apresentar a prova, dizer o que cai em astronomia, etc. E eu quero contar uma história para vocês sobre esse site aqui das seletivas online, tá? Da Noik. Eu lembro que uma vez, antes da P1 acontecer, eu estava dando uma olhada nesse site aqui, bem legal. Eu achei, caramba, muito interessante, vou estudar por aqui. E tem esse tópico 6 aqui, ó.
relógio de sol, cara. E eu achei muito assim, não vai cair esse conteúdo na prova da P1, né? E aí eu cliquei, eu até cliquei pra dar uma olhada no negócio da Nike sobre o relógio de sol, só que eu não li. Porque eu acho muito feio isso aqui, tá? Em vez de eles fazerem um PDF sem ser pelo caderno, mas enfim. Cara, aí chegou na hora da prova e tinha uma questão de relógio sol e eu não sabia fazer. Eu. Ah, não, velho. Inclusive errei aquela questão. Porque assim, eu estudei por um monte de coisa, eu não achei que ia cair relógio sol e caiu o relógio sol. Então, foi triste, gente. Foi deprimente de ver aquilo. Mas ok. Essa era a história, basicamente. Ai, que coisa. Então, para isso, então, era hoje a aula, né? Se o Ice já quiser gravar, terminar de gravar, eu já fecho com boa noite, então aqui. Boa noite para quem assistiu a aula e espero vocês na próxima também, que provavelmente vai ser um pouquinho maior, ok? Bem tranquilo. Então, gente, quem já está acostumado